estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais uma sequência de aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Vânia. Olhe lá na tela que eu coloquei os materiais que você vai precisar. Então pegue o seu caderno, lápis de escrever, lápis de cor, cola, borracha, apontador, tesoura e uma tira de papel. Você pode pegar a tira de papel da própria folha do seu caderno, como a gente fez outras vezes, mas pegue da parte maior, assim como eu tenho aqui na minha mão. Certo? Vou dar um tempo para você e eu já retorno. Materiais organizados? Então olhe lá na tela que eu vou colocar para você. Primeiro você vai registrar a data, lá com a letra D, a data de hoje. Aula LP, para representar língua portuguesa. Vou dar um tempo para você e eu já retorno.
curiosos para saber o que nós vamos aprender na aula de hoje? Bem, na aula de hoje eu vou iniciar com a leitura de um conto. E neste conto vocês vão conhecer a história de um personagem que encontra vários objetos ao longo dessa história. Mas para vocês conhecerem um pouco mais sobre esses objetos que ele vai encontrar, nós vamos fazer uma brincadeira antes de ler o conto. E essa brincadeira se chama Acumulando Objetos. Eu tenho aqui na minha mesa uma caixa misteriosa, que está escrito uma pergunta. Qual é o conto? Então, dentro dessa caixa estão os objetos que esse personagem vai encontrar. E vocês já vão conhecer esses objetos antes da leitura do conto, através dessa brincadeira. Então, eu vou abrir e eu vou acumular esses objetos aqui no quadro e você vai falando esses objetos junto comigo. Vamos lá? Vou abrir. Crianças, tem muitos objetos. São 7 objetos. Vou começar a colocar aqui no quadro. Então, o primeiro objeto que tem aqui nessa caixa é um relógio. Você conhece algum conto que tem um relógio? O relógio serve para a gente medir as horas ao longo do dia, não é mesmo? Vamos ver o próximo objeto? Crianças, olha esse objeto. Tem este símbolo aqui. Estão vendo? É um cofrinho. Então agora nós temos um relógio e um cofrinho. Próximo objeto. Olha só, crianças, um gorro. Você conhece alguns personagens de algumas histórias que usam gorro? Este personagem, será que ele vai usar este gorro? Vamos colocar aqui. Então, agora aqui no quadro nós já temos um relógio, um cofrinho e um gorro. Próximo objeto. Nossa, é um par desse objeto. Um par de meias. Crianças, vamos colocar então aqui as meias. Então, vamos acumular aqui os objetos. O que nós já temos? Um relógio, um cofrinho, um gorro e meias. Próximo objeto. Uma gravata. Vamos colocar a gravata? O que nós temos aqui já? Um relógio, um cofrinho, um gorro, meias e gravata. Está aumentando. O que será que se passa nesse conto? O que será que o personagem vai fazer com todos esses objetos? Você já sabe? Você conhece algum conto que tem esses objetos? Tem mais 2 aqui dentro da caixa. Vou tirar. Esse é um pouquinho maior. Olha só, crianças! Um colete! Olha os botões aqui do colete. Vamos colocar aqui, então, o colete. Então, agora nós temos um relógio, um cofrinho, um gorro, meias, gravata e colete. Último objeto. Lembra que eu falei que eram 7? Já tem 6 aqui. Ué, crianças! Este objeto está escondido dentro de outra caixa. E nós ainda não podemos abrir, porque vocês vão descobrir qual é esse objeto misterioso ao longo da história. Então, eu vou ter que deixar aqui. O que será que tem aqui nessa caixa? Vocês vão descobrir durante a leitura. Bom, crianças, vocês já conseguem imaginar que conto é esse? Que tem todos esses objetos, mais esse objeto misterioso que nós não sabemos? Bom, vocês aí em casa vão me ajudar na leitura deste conto. E para me ajudar, vocês vão registrar com desenhos esses objetos que nós encontramos dentro dessa caixa misteriosa. Então, olha lá na tela para nós conferirmos quais foram os objetos que saíram dentro dela. Então,
saiu um relógio, um cofrinho, um gorro, meias, gravata, colete. E o último objeto, que é o objeto misterioso, nós não sabemos, vocês vão deixar em branco. Combinado? Então, lembra que eu pedi para vocês pegarem aquela tira de papel? Pega aquela tira de papel, dobrem ao meio, dobrem mais uma vez, 3 vezes. Vocês vão abrir e vocês vão ter várias divisões. Então, vocês podem desenhar cada objeto em uma divisão desta, tá? Para ficar bem organizado. Depois, que vocês desenharem, vocês vão recortar os objetos e deixar eles separados. Combinado? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já retorno com a leitura do conto.
Muito bem, crianças. Vocês então conheceram os objetos que vão aparecer neste conto, mas vocês ainda não sabem quem é o personagem. Quem será que usa tudo isso? Todos esses objetos? Onde será que ele está para usar todos esses objetos? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Então, olha lá na tela que vocês vão conhecer o personagem principal deste conto. Vou colocar só uma parte do corpo dele. Vocês conseguem pensar o que pode ser? Será que a gente vê uma mão, uma perna, um rabo? Vamos ver mais um pedaço? Será que é um animal ou será que é uma pessoa? Mais um pedaço para vocês. Crianças, olha essa textura, essas manchas. Quem que tem essa textura no corpo? Mais um pedaço. É um animal que tem chifres. Já sabe quem é o personagem principal? É um boi! Sim, o nosso personagem principal é um boi. E prestem atenção no que ele está segurando nas suas mãos. Colheres. Que será que acontece nessa história com todos esses objetos e com um boi segurando colheres? Muito bem, crianças, e olha quem está aqui na mesa? O boi. E o boi vai nos ajudar a contar esta história que acontece com ele e com todos esses objetos. E este conto está dentro deste livro aqui, que está aqui também na minha mesa. Eu vou colocar ele grande aí na tela para vocês descobrirem o título do conto. Então, o conto que vocês vão aprender se chama O Boi, a Vaca e o Bolo. Quem escreveu este conto foi a Lúcia Reis. E a Lúcia Reis, além de ser a autora do conto, ela também é ilustradora. Ela que fez os desenhos do seu livro. Quem publicou este livro foi a editora Paulinas. E prestem atenção também nas ilustrações que a Lúcia Reis fez na capa do livro. Olha só, o boi, que é o personagem principal, e ela também desenhou algumas cenouras. Por que será que ela desenhou essas cenouras? Bom, crianças, agora eu vou abrir o livro e começar a contar essa história para vocês, certo? Mas antes, tenho 2 recados. Sabe as figurinhas que eu pedi para vocês desenharem? Deixem aí perto de vocês que, ao longo do conto, quando esses objetos aparecerem, vocês peguem as figuras que representem esses objetos para você contar junto comigo aí de casa. Combinado? Eu também vou fazer algumas paradas ao longo da leitura para fazer algumas perguntas a você, certo? Então, vou abrir o livro e a história vai começar. Abrindo o livro, olha o que nós encontramos, crianças. Novamente o título. O Boi, a Vaca e o Bolo. Também encontramos o nome da autora ilustradora Lúcia Reis e o símbolo da editora Paulinas. Aqui, uma outra ilustração para representar o título. O bolo, que também é um elemento, uma palavra que está lá no título, não é mesmo? Então, a história, o conto, começa assim. O boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um... Crianças, o que ele achou? O que está de diferente no corpo dele? Ele achou um gorro. Olha lá o gorro. Então, crianças, o boi está de gorro agora. Vou colocar aqui o gorro no boi. E você pega o gorro aí na sua casa. Uma pergunta para vocês. Começou a história com o boi querendo ir fazer um bolo, mas ele encontrou o gorro. Vocês acham que o boi fará o bolo de gorro? Quem acha que sim, faz com o dedinho para cima positivo. Quem acha que não? E agora, crianças, como é que continua esse conto? Vamos ver? O boi foi de gorro à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou umas meias. E o boi já está aqui
com as suas meias. Pegue a figura da meia em casa. Continuando a história. O boi foi de gorro, meias, à cozinha, buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um relógio. Então, crianças, vou colocar o relógio aqui no boi. Olha só como o boi já está. Ele queria o quê? Fazer o quê mesmo? Ir até a cozinha buscar farinha para fazer um bolo. Será que agora que ele viu as horas, o boi vai lembrar da farinha para o bolo? O que vocês acham? Que sim ou não? Faz o sinal aí com a sua mão. O que você acha? Que ele vai lembrar? Ele vai finalmente fazer este bolo? Vamos ver como continua? O boi foi de gorro, meias e relógio à cozinha, buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um colete. Então, crianças, o boi agora está de colete. Vou colocar aqui o colete no boi. Vamos continuar? O boi foi de gorro, meias, relógio e colete à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou uma... O que tá de diferente agora, crianças? Uma gravata. Então, crianças, agora o boi se perdeu no caminho e achou uma gravata. Peguem a gravata de vocês. O boi foi de gorro, meias, relógio, colete e gravata à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um cofrinho. Olha lá, crianças. Então, o boi achou um cofrinho. Olha como está o boi. O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um... Crianças, agora o boi vai achar o último objeto, aquele que é misterioso. Vamos tentar adivinhar que objeto é esse? Eu escondi ele lá da tela. Qual foi o último objeto que o boi encontrou? Uma dica para vocês. Começa com a letra E. Que objeto que o boi poderia encontrar no meio do caminho até a cozinha que começa com a letra E? Vamos descobrir? Pensa em um objeto aí na sua casa. Que objeto que poderia ser? Vou abrir a caixinha para vocês descobrirem qual é o objeto, se é esse objeto que você está pensando. Vamos ver? Olha só, crianças! Ele achou um espelho! Olha só, e o espelho, então, é o último objeto que ele encontrou. Vamos olhar o espelho lá no livro? Então, o boi achou, por último, um espelho. Olha só como está o boi, como ele está depois de encontrar todos esses objetos. O que será que vai acontecer agora? O boi ainda fará o bolo? Olha como ele está vestido. O que vocês acham? Sim ou não? Faz o gesto aí em casa. O que você está pensando? Vamos ver como termina essa história? O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho à cozinha buscar farinha para o bolo. Mas parou no caminho
para se olhar no espelho. Crianças, qual foi a reação do boi ao se olhar no espelho? Ele não gostou do que viu no espelho? Olha só como ele está cheio de coisas, cheio de objetos. Ele gostou do que viu no espelho? Observem também a expressão do boi se olhando no espelho. O que vocês acham? Agora, o final deste conto. O boi se achou tão elegante que desistiu de fazer o bolo e foi jantar em um restaurante. O bolo era de cenoura e o restaurante era vegetariano. Sabe quem segurou o espelho para o boi se olhar? Crianças, tinha alguém segurando o espelho para o boi. Quem era? Olha lá, tinha mais uma personagem no título, vocês lembram? A vaca. Sim, foi a vaca que resolveu não sair para jantar, porque estava muito cansada de tanto ver o boi andar todo esse tempo de lá para cá. E aí, crianças, gostaram do conto da Lúcia Reis? Eu adorei. E no final, o boi acabou não fazendo o bolo, não é mesmo? Ele mudou de ideia. Olha como ele terminou. Vocês lembram como ele estava no começo? Olha só como ele ficou no final deste conto. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a autora e ilustradora do conto O Boi, a Vaca e o Bolo? Então, eu coloquei para vocês a foto da Lúcia Reis para vocês conhecerem e vou contar um pouquinho sobre ela. Então, a Lúcia Reis nasceu no Rio de Janeiro em 1966. Atualmente, mora no interior de Minas Gerais. Estudou artes, deu aulas, fez serigrafia, que são aquelas impressões em tela, arte final e artesanato. Pintou painéis e miniaturas. Mas ela queria mesmo era fazer livros para crianças. Começou fazendo livros de pano e agora faz livros de papel. E a Lúcia Reis, ela tem muitos livros publicados para crianças. Eu trouxe aqui 2 desses livros, além desses que vocês conheceram, do conto do Boi, a Vaca e o Bolo. Ela também tem publicado O Gato Pirado, que também foi escrito e ilustrado por ela e publicado pela editora Paulinas. Você já conhece esse livro? Um outro livro da Lúcia Reis também, que eu trouxe para vocês conhecerem, é A Esquisita Aranha Rita, que também foi ilustrado e escrito por ela e também é publicado pela editora Paulinas. Crianças, lembra que no meio da história eu pedi para vocês irem pegando os objetos que vocês desenharam? Vocês colocaram na sequência, conseguiram colocar na sequência correta em que eles apareceram? Então, olhe lá na tela que eu coloquei para vocês a forma e a ordem que eles surgiram no conto. Então, primeiro foi o gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho. E nós não sabíamos qual era o 7º objeto. Então eu vou pedir para vocês colarem no caderno e desenharem o último objeto que apareceu, que foi o espelho que eu coloquei para vocês aí na tela, tá? Eu vou dar um tempo para vocês colarem nesta ordem no caderno e eu já retorno.
Objetos organizados na sequência? Vamos então fazer mais uma atividade. Vamos registrar o título do conto que vocês aprenderam hoje no caderno. Então, olha na tela que eu vou colocar o título para vocês. Olha só, crianças, o título é O Boi, a Vaca e o Bolo. Perceberam que eu deixei algumas letras faltando para vocês registrarem? Vamos fazer o registro e descobrir que letras são essas? Então, olha aqui no quadro. Então, eu coloquei o boi, a vaca e o bolo. Então, vamos registrar, vamos fazer o registro das letras que já estão aqui para construir o título. E quando chegar nessa letra que está tampada, vamos pensar um pouquinho sobre essa letra que está faltando, combinado? Então eu vou pedir para você já pegar o seu caderno, o seu lápis e escrever junto comigo, certo? Então vamos lá. O título começa com o boi. Percebam que tem o O sozinho. Então a gente vai começar lá na linha a fazer o O sozinho. O. Aí tem um espaço e vem a palavra boi. Boi. Que letra que está faltando? É a primeira. Boi. É a letra, essa letra que você falou aí em casa? A letra B. Então, vamos registrar a palavra boi. B-O. Olha o espaço. B. O, bo, I. Letra I. Logo após a letra I, tem uma vírgula no título. Então, também façam a vírgula próximo à letra I. Percebam que nós vamos começar para a próxima palavra. O boi. A. Tem o A sozinho aqui, antes da palavra vaca. A. Então, logo após a vírgula, faz um espaço. A. O A está sozinho porque ele vem antes da palavra vaca. A vaca. Olha só, a letra que está faltando aqui é a primeira letra da vaca, que é a letra... É a mesma letra que começa meu nome. Você lembra qual é? É a letra V. Então, vou colocar aqui. Agora sim, temos a palavra completa. Vaca. Vá. Olha o espaço. A. Vá. V-A.
C-A. Então, façam lá o C e o A. Muito bem. Agora, olha só, não tinha mais espaço aqui e tem, então, a letra E. Nós vamos começar a leitura aqui na linha de baixo, deste lado. E se você também não tem espaço, faça na linha de baixo. Eu vou fazer aqui porque o meu espaço está acabando na linha de cima, certo? Então, o boi, a vaca e... Olha o E sozinho. E... Espaço. O... Este O está antes dessa palavra aqui. Vamos ver qual é? Vamos ler o título novamente? O boi, a vaca e o bolo. Então, a última palavra que nós vamos escrever é a palavra bolo. Qual é a primeira letra do bolo, que é essa que está faltando aqui? Não parece a primeira letra do boi? Essa aqui, que é a letra B. Então, se você falou a letra B aí em casa, você está certo. Bolo. Bolo. Vamos escrever? Olha lá o espaço. Bolo começa com a letra B, então eu faço um espaço aqui depois do O. Bo. Olha lá. Bo, B-O. Lo. L-O. Confere aí no seu caderno se você escreveu o título. O boi, a vaca e o bolo. Bom, se você precisa de mais um tempo, eu vou deixar aí na tela para você copiar o título, certo? Olha lá, o boi, a vaca e o bolo. Então, vou deixar aí na linha para você registrar e eu já retorno. Muito bem, crianças. Registro pronto? Agora, vamos olhar aqui no nosso alfabeto e vamos colocar nele o nome dos personagens que apareceram no conto. O boi e a vaca. Olha lá na tela para você pensar qual é a letra que inicia, então, o boi, que nós vimos ali no título, que é a letra B, e a vaca, a letra V. A vaca não apareceu, a imagem da vaca no livro, não é mesmo? Mas eu coloquei ali uma imagem da vaca para representar e colocar aqui essa palavra no alfabeto, certo? Então, vamos começar, então, localizando a letra B do boi aqui no alfabeto. Então, vamos ler aqui as letras. A,
B. Já está aqui, a segunda letra aqui do alfabeto. B de boi. Vamos continuar para achar o V da vaca. Então, vamos lá. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Achamos a letra V da vaca. Vamos continuar até o final? V, W, X, Y, Z. Z do Ziraldo, lembram? Bom, crianças, por hoje a nossa aula termina. Foi muito bom estar com vocês e na próxima aula nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o conto que nós aprendemos. Um beijo e até a próxima!